Bom, alunos de economia, hoje o nosso tema de economia será sobre o Sistema Financeiro Nacional. Então, o que é o Sistema Financeiro Nacional? Ele corresponde às instituições públicas ou privadas que fazem parte do mercado financeiro brasileiro. O SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional, ele tem a função de organizar, fiscalizar e executar as atividades econômicas e financeiras do país. Dentro do Sistema Financeiro Nacional existem as instituições normativas, supervisoras e as operadoras. As normativas são aquelas instituições que vão normatizar, isto é, determinar as regras para o funcionamento do mercado. As instituições supervisoras, elas são responsáveis por supervisionarem e executarem algumas funções no mercado financeiro. E as operadoras possuem como função operar ativamente no mercado. Então, são instituições que normatizam o CMN, Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, percebam que geralmente são conselhos. São instituições que são supervisoras, o Bacen, que é o Banco Central, o Conselho de Valores Mobiliários, a CVM, a Superintendência Nacional de Seguros Privados, que é o SUSEP, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc. E são instituições operadoras, os bancos, tá? E as corretoras. Bom, o que é o Conselho Monetário Nacional? Ele é o órgão máximo, então, do Sistema Financeiro Nacional. Quais são as suas funções? Formular políticas de papel moeda, traçar estratégias para estabilização da moeda e para o desenvolvimento econômico do país e social, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer dizer, onde vão ser aplicados, zelar pela liquidez e solvência também das instituições financeiras, ele tem que estar sempre avaliando essa questão, né, da liquidez da solvência para que não venham falir e deixar ninguém no descrédito, e coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. São muitas funções, isso eu tirei do próprio site lá do governo, tá? Essas funções do CME. E aí nós temos o Bacen, que já é uma instituição supervisora. Ele é o executor das políticas que o CMN ele estabelece, né? Então o CMN fala o que tem que ser feito e o Bacen ele vai executar. Ele possui como objetivo assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional. Então é o Bacen que ele trabalha em prol do poder de compra, né, do nosso real, e estabelecer políticas para promover tanto a solidez quanto a eficiência do sistema financeiro do país. Quais que são as funções do Bacen? Isso também conforme o governo. Ele é o banco dos bancos, né? Porque ele é o banco central, né? De todos os bancos. Ele é o banqueiro do governo, porque o governo também ele precisa de um banco, né? Em questão de empréstimos, em questão de títulos, né? Então o governo ele tem também os seus produtos financeiros, né? O governo ele tem títulos que ele vende, ele tem as operações financeiras, emissão de papel moeda e execução das políticas monetárias e cambial. Nós falaremos mais adiante quais são as do Brasil. Bom, o que é a CVM? A CVM também é uma instituição supervisora. Ela é o órgão responsável por fiscalizar, normatizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários do Brasil. Ele é uma autarquia, né, uma instituição independente, mas é vinculada ao Ministério da Economia. Então, o que são valores mobiliários? São títulos financeiros de propriedade de crédito, e eu coloquei, por exemplo, ações, para ficar uma coisa mais clara para vocês. E podem ser emitidos por entidades públicas ou privadas. Então, são títulos, né, financeiros de propriedade ou de crédito das pessoas, onde as pessoas vão negociar. E, por exemplo, as ações, mas nós temos N tipos de valores mobiliários, né? Como debêntures, né? CDB, nós temos as próprias ações, nós temos os títulos do governo, né? Do Tesouro Direto. Então, tudo isso daí são valores mobiliários e cabe à CVM ela normatizar tudo isso. E tanto pode ser emitido por instituições públicas ou privadas. Tanto o governo ele tem parte em tanto a questão de ações, né, quanto emitir títulos, quanto instituições privadas.
Aí nós temos outra também, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Aqui eu estou abordando as principais do Brasil, que é a Previc. O que é a Previc? Ela tem a função de fiscalizar e supervisionar as atividades das instituições fechadas de previdência complementar. Essas instituições são também chamadas fundos de pensão. Então, quando se fala em fundos de pensão, nós estamos falando de previdência complementar. O que é previdência complementar? Ela é uma forma de investimento contratada com o objetivo de gerar um retorno financeiro futuro. Assim, ela é um complemento da aposentadoria tradicional. Então, quando você contrata, né, um determinado investimento, você vai ali investir mensalmente, ou o que quer que seja, que o investimento dite, né, geralmente é mensal, para você obter ali um retorno futuramente. Então, por isso que ela é uma previdência complementar, porque a previdência básica é a do INSS. Quando você acessa uma previdência complementar, você está querendo colocar além do INSS um investimento para você futuramente, né? Para quando você se aposentar. Então, essa que eu falei foi a Previc, e agora nós temos a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é responsável por controlar e fiscalizar o mercado de seguros, previdência privada e capitalizações do Brasil. A SUSEP, ela regulamenta as empresas abertas de previdência complementar. Então, perceba o quê? Quando nós falamos da Previc, ela supervisiona e fiscaliza as instituições fechadas. E a SUSEP, as abertas. Então, as empresas abertas, elas possuem fins lucrativos, a diferença entre as abertas e as fechadas, né? As abertas, elas possuem fins lucrativos e as fechadas, elas são sem fins lucrativos e não são abertas à participação de todas as pessoas. Geralmente são previdência complementar de empresas, pequenas empresas, ou pode ser empresas maiores, mas que estão ali apenas para os seus funcionários. E já as abertas não, elas têm o objetivo de lucrar mesmo e elas atraem, né, pessoas ali, investidores, com o objetivo de lucrar, seriam as abertas. E qualquer pessoa de qualquer instituição poderia entrar. Bom, isso aqui é uma sugestão de vídeo que apresenta o sistema financeiro, né, de uma maneira muito fácil e vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Vou deixar, vocês têm os slides, é só copiar o link e colar. E os sites abaixo, eles foram utilizados como referência, né, para a elaboração desse trabalho. Também convido vocês a estarem dando uma olhada. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu agradeço muito vocês terem assistido o vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo de economia.